Quantas vezes você já se viu no final do dia, olhando para sua lista de tarefas e perguntando: onde foi que eu errei? Por que parece que eu não fiz nada de importante? Não é raro sentir que quanto mais tentamos fazer, mais perdemos o controle. E a sensação de que estamos no piloto automático toma conta da nossa rotina. E o pior, sempre parece que estamos ocupadas o tempo inteiro, mas sem conseguir dar conta do que realmente importa. Eu entendo perfeitamente o que você está passando. Eu sei o quanto pode ser desafiador lidar com a pressão de atender às expectativas, tanto no trabalho quanto em casa. De um lado, você tem o trabalho, que parece nunca terminar, e do outro, a casa, as responsabilidades familiares e ainda a sua saúde e bem-estar, que muitas vezes ficam no final da lista de prioridades. Eu lembro da história da Fernanda, uma mulher que trabalha em uma grande empresa e tem 2 filhos pequenos. Ela me procurou porque se sentia constantemente exausta e não conseguia mais encontrar tempo para cuidar de si mesma. As reuniões no trabalho nunca acabavam. As demandas da casa pareciam aumentar a cada dia. E quando ela finalmente tinha algum tempo livre, ela sentia que precisava estar fazendo algo útil, o que impedia de relaxar. A Fernanda me disse algo que me marcou muito. Eu não sei mais como desacelerar, como sair da roda viva. Quando ela começou a organizar a sua rotina, ela percebeu que antes de mais nada, precisava parar de tentar fazer tudo de uma vez. Ela se deu conta de que o problema não era a quantidade de tarefas, mas a falta de clareza sobre o que realmente importava. Ela aprendeu a priorizar, a organizar o tempo de forma estratégica e principalmente a dedicar tempo para o autocuidado sem culpa. Agora, se você se identifica com a Fernanda, saiba que você não está sozinha. Muitas mulheres como você têm sonhos, têm projetos e querem se organizar para colocar tudo isso em prática, mas se sentem perdidas no meio de tantas responsabilidades. E é exatamente isso que vamos falar hoje. Vamos explorar juntas os desafios da vida moderna e como, com pequenas mudanças na nossa rotina e forma de pensar, podemos alcançar a transformação que tanto desejamos. Mas, antes de entrarmos nas soluções práticas para organizar a sua vida e colocar os seus projetos em ação, é importante entender os desafios que muitas vezes nos impedem de alcançar essa transformação. No fundo, esses desafios não são apenas sobre a falta de tempo ou excesso de responsabilidades, mas também sobre como nos relacionamos com nossas tarefas e com o que realmente queremos alcançar. Por isso, vamos agora falar sobre o primeiro desafio que muitas de nós enfrentamos: a correria da vida moderna. E como em meio a isso tudo, começamos a perder a clareza sobre o que realmente importa. Se você se sente constantemente ocupada, mas improdutiva, saiba que você não está sozinha. Vamos entender isso melhor agora. Desafio número 1, a correria da vida moderna. Eu aposto que em algum momento você já se sentiu assim. O dia começa e você parece entrar numa corrida contra o tempo, mas ao final não consegue ter a sensação de que fez algo realmente importante. E a verdade é que esse é um problema comum na vida das mulheres hoje. Estamos tão imersas em uma rotina acelerada que muitas vezes confundimos estar ocupadas com ser produtiva. Você já percebeu que em muitos dias o trabalho nunca parece acabar? A lista de tarefas nunca termina. E por mais que você se esforce, a sensação é de que não está fazendo o suficiente. Isso acontece porque na nossa rotina diária, a nossa energia é consumida por coisas urgentes, mas não necessariamente importantes. Eu vou te contar a história da Maria. Ela é gerente de marketing em uma grande empresa. Ela tem 2 filhos pequenos e ainda tenta cuidar da casa. Todo dia ela acorda cedo e já começa com um mar de e-mails e reuniões. O trabalho nunca acaba. E quando ela termina o expediente, a casa a espera com mais tarefas. Limpar, cozinhar, organizar. No fim de semana, ela tenta descansar, mas fica pensando na lista de coisas que ainda precisa fazer e acaba se sentindo culpada por não aproveitar o tempo que ela tem com a família como gostaria. Ela me disse em uma conversa algo muito interessante. Eu não sei se estou mais cansada fisicamente ou emocionalmente. Eu não consigo encontrar tempo para mim. Maria estava em um ciclo vicioso. O trabalho exigia dela o tempo todo. A casa consumia o seu tempo e ela estava perdendo a oportunidade de viver os momentos que realmente importavam. Até que ela decidiu mudar. Maria começou a entender que não era a quantidade de tarefas que ela tinha que fazer que estava a impedindo de se sentir realizada, mas sim a forma como ela organizava e priorizava o seu tempo. Ela passou a adotar algumas estratégias simples para dividir o trabalho de forma mais eficiente e o mais importante,
começou a agendar tempo para ela mesma. Ao fazer isso, ela se sentiu mais leve, com mais energia para o trabalho e mais presente para a família. A transformação que a Maria experimentou foi incrível. Ao conseguir organizar as suas tarefas de forma mais equilibrada, ela não só aumentou a sua produtividade no trabalho, como também passou a ter mais tempo para aproveitar os momentos com a família e se cuidar. Esse exemplo da Maria traz uma lição poderosa. Quando começamos a organizar melhor o nosso tempo, nós passamos a escolher o que é realmente importante para nós. Organizar a sua rotina é a chave para ser mais produtiva sem se perder no mar de tantas tarefas urgentes que surgem o tempo todo. E o melhor de tudo, ao organizar a sua vida de forma estratégica, você cria espaço para os momentos que realmente importam, como o autocuidado, o lazer e a convivência com quem você ama. Então, a questão não é fazer mais coisas, mas saber o que realmente vale a pena ser feito. E principalmente, como fazer isso de forma eficiente. Se você aprendeu com a Maria e com a sua própria experiência que a organização da rotina pode ser a chave para a sua transformação, então vamos para o próximo desafio, a dificuldade de separar o tempo para si mesma. Você já se percebeu colocando as necessidades de todos à sua frente, enquanto o seu próprio bem-estar fica em segundo plano? Isso é mais comum do que imaginamos. E vamos falar agora sobre como você pode se tornar a prioridade na sua vida sem culpa, para que consiga dar o seu melhor para tudo o que realmente importa. Vamos para o próximo desafio, desafio número 2, a falta de tempo para si mesma. Agora eu quero falar sobre algo que muitas de nós enfrentamos, mas raramente admitimos: a falta de tempo para nós mesmas. É quase como se no momento em que colocamos os outros e as tarefas à frente, nós desaparecemos. O trabalho exige de nós, a família demanda, as amizades pedem atenção e nós, no meio de tudo isso, nos esquecemos de uma pessoa fundamental, nós mesmas. Sabe aquele momento em que você se olha no espelho e percebe que faz tempo que você não tira um tempo para se cuidar? Faz tempo que você não faz algo só para você, algo que te dê prazer, que te revitalize? Eu sei que é difícil, mas você não está sozinha. Esse é um dos maiores desafios que muitas mulheres enfrentam no mundo de hoje. Eu lembro da Juliana. Ela é mãe, esposa e tem um emprego de alta demanda. A rotina dela é cheia de compromissos e o tempo todo ela se dedicava a todos ao seu redor. Mas ela sempre me dizia: eu não me sinto mais a mesma. Eu não sei mais quem eu sou, além de mãe e profissional. Parece que perdi o contato com a mulher que eu era antes, com os meus gostos, os meus hábitos, os meus hobbies. Eu simplesmente não tenho tempo para nada disso. Juliana estava vivendo com a sensação de que ela não estava cuidando de si mesma. O que acontecia, na verdade, é que ela estava tão imersa no seu papel de cuidadora, mãe e profissional, que o que mais estava precisando, tempo para ela mesma, foi sendo deixado de lado cada vez mais. E isso não só afetou o seu bem-estar físico e emocional, mas também a sua energia para continuar dando o seu melhor para os outros. Mas a transformação aconteceu quando Juliana fez uma mudança simples, porém fundamental. Ela começou a reservar de forma intencional um momento para si mesma. Não eram horas, mas sim alguns minutos ao longo do dia. Ela começou a se levantar meia hora antes para tomar um café tranquila, sem pressa. Ela dedicou um dia da semana para fazer algo que realmente gostasse, como pintar, ler ou até caminhar no parque. O que Juliana não sabia é que esses pequenos momentos fizeram toda a diferença, tanto na sua saúde mental quanto nas suas relações pessoais e profissionais. Quando a Juliana fez esses ajustes, ela começou a perceber que ao se cuidar, ela tinha mais energia e disposição para os outros. O estresse foi diminuindo e ela se sentiu mais conectada consigo mesma e com a sua própria essência. Ela finalmente se deu permissão para ser a mulher que ela sempre foi, além das tarefas diárias. Eu sei que às vezes pode parecer que cuidar de si mesma é um luxo ou uma atividade egoísta. Mas na verdade, quando você se coloca como prioridade, você se torna mais capaz de dar o seu melhor nas outras áreas da sua vida. O autocuidado não é só sobre tirar férias ou fazer algo grande. São pequenas atitudes como desacelerar, respirar e se reconectar com o que você gosta. O que te traz um impacto profundo na saúde mental e emocional. Se você se identifica com a história da Juliana, você deve estar se perguntando: como é que eu faço isso na minha rotina? Como encaixo esses momentos para mim, quando parece que não sobra tempo para nada? Essa é uma dúvida legítima e vamos falar sobre isso na próxima parte do vídeo. Mas antes, precisamos conversar sobre um desafio que surge quando não sabemos como nos organizar de maneira clara: a procrastinação e a falta de clareza.
sobre o que deve ser feito. Você já se sentiu sem saber por onde começar, com tantos compromissos e tarefas? Isso é mais comum do que parece. E eu vou te explicar como sair desse ciclo de procrastinação. Vamos entender então como você pode superar a procrastinação e ganhar mais clareza sobre o que realmente importa. Com isso, você vai perceber como pequenas ações podem mudar tudo para que você consiga alcançar os seus objetivos e ter mais tempo para as coisas que realmente fazem sentido na sua vida. Desafio número 3. Procrastinação e a falta de clareza. Agora vamos falar sobre um dos maiores desafios que muitas mulheres enfrentam no dia a dia: a procrastinação. Já aconteceu de você ter uma lista de tarefas, ver tudo o que precisa ser feito, mas mesmo assim não conseguir começar? Ou pior, você começa, mas logo desiste porque não sabe por onde continuar? Eu sei que essa sensação é frustrante. E muitas vezes acabamos nos sentindo culpadas por não dar conta de tudo. A procrastinação não é apenas sobre adiar tarefas, é sobre a falta de clareza e de foco. Muitas vezes, a razão pela qual adiamos as tarefas não é porque estamos preguiçosas ou desorganizadas, mas sim porque não sabemos por onde começar ou qual tarefa é mais importante. Isso cria uma sensação de sobrecarga, como se as coisas fossem se acumulando cada vez mais. E no final, nada é feito. Eu me lembro da Carolina, uma mulher incrível, mãe de 2 filhos e empreendedora. Ela me procurou porque estava enfrentando um dilema. Apesar de ser muito capaz e ter uma lista de projetos, ela nunca conseguia terminar o que começava. Ela me disse: eu sempre estou correndo atrás do tempo, mas no fim do dia não sinto que fiz o suficiente. Estou sempre deixando algo para amanhã. Carolina se sentia estagnada. Ela passava horas com a sensação de que estava trabalhando, mas na verdade estava apenas girando em círculos. A procrastinação vinha da falta de clareza. Ela não sabia o que priorizar, qual tarefa era mais importante e como estruturar os seus dias de forma produtiva. A transformação da Carolina aconteceu quando ela entendeu um ponto crucial. A procrastinação não vem apenas da falta de vontade, mas da falta de um plano claro. Ela começou a descomplicar a sua rotina. Ao invés de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, ela dividiu as tarefas em blocos menores e mais fáceis de realizar. Ela também aprendeu a priorizar no começo de cada dia. Ela escrevia 3 coisas que eram realmente importantes para ela. E essas seriam as prioridades do dia. Isso não só trouxe mais clareza, mas também gerou uma sensação de realização quando ela completava essas tarefas. Com esse pequeno ajuste, a Carolina não apenas aumentou a sua produtividade, mas também passou a sentir que estava avançando em direção aos seus objetivos. E não mais apenas se arrastando na rotina. Ela finalmente entendeu que a chave não está em fazer tudo, mas em fazer o que realmente importa com foco e clareza. Eu sei que a procrastinação pode ser difícil de combater, mas a boa notícia é que ela pode ser superada com um simples exercício de clareza. Eu te desafio a começar a aplicar o método das 3 prioridades diárias. Pela manhã, antes de qualquer coisa, anote 3 tarefas que você precisa fazer naquele dia. Elas devem ser aquelas que vão te ajudar a avançar nos seus objetivos. E não só preencher o tempo com coisas urgentes, que não agregam tanto valor. Esse exercício simples vai trazer uma sensação de controle sobre o seu tempo. E você verá que ao focar nessas pequenas vitórias, a procrastinação vai perder o poder que ela tem sobre você. Então agora você já sabe que para combater a procrastinação a clareza é fundamental. Mas tem mais um ponto importante que muitas vezes acaba sendo uma grande barreira na nossa produtividade: o medo de falhar. Esse medo pode nos paralisar e impedir que demos o primeiro passo em direção aos nossos objetivos. Mas como a gente pode superar esse medo e transformar as falhas em aprendizado? Vamos abordar isso no próximo capítulo. E eu vou te mostrar como você pode usar a confiança e a coragem como ferramenta para avançar nos seus projetos, mesmo quando o medo aparecer. Não saia daí. Desafio número 4. O medo de falhar e a falta de confiança. Agora, vamos conversar sobre um dos maiores sabotadores do nosso sucesso, o medo de falhar. Este é um obstáculo invisível, mas muito real que afeta muitas mulheres. O medo de errar. O medo de não ser bom o suficiente ou de não conseguir alcançar as expectativas que colocamos sobre nós mesmas. E eu entendo, isso é muito comum. Muitas vezes o medo de falhar nos impede até de começar a agir. Porque lá no fundo pensamos: e se eu não conseguir? E se eu fracassar? Você já se pegou adiando uma decisão ou projeto por medo de não dar certo?
Já pensou em desistir de algo antes mesmo de tentar simplesmente porque o medo de falhar parecia maior do que a vontade de conquistar? Esse é um dos dilemas que muitas mulheres enfrentam e é um reflexo de falta de confiança em nós mesmas e nosso potencial. Eu me lembro da Fernanda, uma empreendedora que sonhava em abrir o seu próprio negócio, mas sempre ficava com o pé atrás. Ela me contou que ela tinha medo de lançar o seu projeto e ninguém querer. E se eu fracassar? E se a minha ideia não for boa o suficiente? Ela estava paralisada, acreditando que a falha era algo inevitável, mas isso a estava impedindo de dar o primeiro passo. O medo de falhar se tornou uma muralha na frente dela, que a afastava do seu verdadeiro potencial. Eu sabia que a Fernanda tinha o potencial, as ideias e a paixão para fazer o seu projeto acontecer, mas o medo a mantinha estagnada. Ela estava tão focada nas possíveis falhas que não conseguia visualizar o sucesso. E ao não tentar, ela já estava falhando antes mesmo de começar. A transformação da Fernanda começou quando ela entendeu uma coisa fundamental. Falhar não é o oposto de sucesso, é parte dele. Todos os grandes empreendedores profissionais ou mulheres de sucesso já falharam em algum momento. O que realmente importa é a forma como você lida com esse fracasso. Fernanda começou a ver que cada erro era uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ela fez algo simples, mas poderoso. Ela criou uma mentalidade de tentar e aprender, em vez de tentar e esperar que tudo seja perfeito. Ela aceitou que o sucesso não acontece sem erros e que falhar não significava ser menos capaz. Ao mudar essa perspectiva, ela sentiu uma leveza enorme e finalmente lançou seu projeto com confiança. Hoje, a Fernanda não apenas tem um negócio funcionando, mas também se tornou uma mulher mais confiante que encara os seus desafios com coragem. O que ela descobriu foi que ao abraçar o medo de falhar e aceitá-lo como parte do processo, ela pôde avançar em direção ao que realmente queria. E eu quero te dar uma dica prática agora. Pare de esperar pela perfeição. Comece a enxergar o medo como algo natural, mas que não deve te paralisar. Um exercício simples que pode te ajudar é o seguinte: sempre que você sentir aquele medo de não ser boa o suficiente ou de falhar, pergunte a si mesma: qual é o pior cenário possível? E então pergunte-se: e se eu puder lidar com esse pior cenário? Como isso pode ser uma oportunidade de aprendizado? Eu sei que a primeira tentativa pode ser desafiadora, mas lembre-se, você não vai se lembrar do erro, mas vai se lembrar da coragem de ter tentado. E cada passo dado em direção aos seus sonhos, por menor que seja, é uma vitória. Eu sei que o medo de falhar pode ser uma barreira enorme, mas também sei que com pequenas mudanças na forma como vemos os nossos desafios, podemos superar esse medo e avançar com mais confiança. Agora, depois de falarmos sobre como lidar com o medo e a falta de confiança, vamos entender um outro ponto importante: como construir uma mentalidade mais forte e resiliente que vai te ajudar a manter o foco mesmo diante das dificuldades. Se você aprendeu a lidar com o medo, então agora é a hora de aprender como fortalecer a sua mentalidade para enfrentar qualquer obstáculo que apareça no caminho. Vamos para o próximo capítulo. Desafio 5. Falta de tempo para si mesma e a sobrecarga emocional. Agora vamos falar de um desafio que talvez seja um dos mais difíceis de lidar, especialmente para nós mulheres. É o desafio de não ter tempo para si mesma. Em meio à rotina agitada, ao trabalho, à família, aos compromissos sociais, como encontrar o tempo para cuidar de você? E o mais importante, como aprender a dizer não quando você se sente tão sobrecarregada emocionalmente? Eu sei que muitas de vocês provavelmente se identificaram com essa sensação de estar sempre no modo automático, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas se esquecendo de cuidar de si mesma. Eu mesma já vivi isso, e eu posso te garantir que a consequência disso não é só cansaço físico, mas uma enorme sobrecarga emocional. Quantas vezes você já se pegou colocando as necessidades de todo mundo à frente das suas? Quantas vezes você já sentiu que quando finalmente tinha um tempo livre, se sentia culpada por não estar fazendo algo para as outras pessoas ou para o seu trabalho? E no final, o que sobra para você mesma? Nada, ou muito pouco. Eu lembro da Juliana, uma mulher que era super dedicada à sua carreira, à sua família e aos seus amigos. Ela me procurou porque ela sentia que estava sempre dando o seu melhor para os outros, mas nunca para ela mesma. Ela me contou que ela é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Mas quem sou eu de verdade? Ela se perguntou. Eu me sinto como uma máquina que só serve para os outros. Quando chega a minha vez, eu estou exausta, emocionalmente drenada. A Juliana estava perdendo a conexão consigo mesma. E o pior,
ela estava se afastando dos seus próprios sonhos e objetivos. A falta de tempo para si mesma começou a gerar frustração e uma sensação de desânimo, como se estivesse presa em uma rotina sem fim. Ela queria se cuidar, mas não sabia como. A transformação da Juliana veio quando ela entendeu algo simples, mas poderoso. Para cuidar dos outros, você precisa cuidar de si mesma primeiro. E isso não é egoísmo, é autossuficiência. Quando você se coloca em primeiro lugar, consegue dar mais de si para outros de forma saudável e equilibrada. Juliana começou a criar pequenos momentos no seu dia para se reconectar com ela mesma. Ela começou a reservar 15 minutos para meditar pela manhã, para refletir sobre o que realmente a fazia feliz. Ela também começou a separar tempo no final da tarde para fazer algo que a nutrisse emocionalmente, como ler um livro ou sair para uma caminhada. Com esses pequenos ajustes, a Juliana não só se sentiu mais energizada, mas também mais conectada aos próprios desejos e necessidades. Ela percebeu que ao reservar um tempo para si mesma, ela estava não apenas melhorando a sua saúde mental e emocional, mas também se tornando uma pessoa mais equilibrada para aqueles ao seu redor. Agora, eu quero te passar uma dica simples para começar a dar prioridade ao seu autocuidado, mesmo na correria do dia a dia. Tente implementar o conceito do tempo mínimo de autocuidado. Isso significa começar com 10 ou 15 minutos por dia para fazer algo que te faça bem. Seja praticar um hobby, meditar, ler ou simplesmente dar uma pausa para respirar. O importante é que seja algo para você, sem culpa, sem pensar no que mais precisa ser feito. Se você começar a separar esse tempo, mesmo que pareça pouco no começo, vai perceber que a qualidade do seu dia melhora. E com o tempo, você vai começar a se sentir mais equilibrado emocionalmente, com mais energia para lidar com os desafios da vida. Eu sei que encontrar tempo para si mesma pode parecer um desafio gigante, especialmente quando a vida parece estar sempre exigindo algo de nós. Mas ao tomar esse pequeno passo de autocuidado, você começa a perceber que a transformação não é sobre fazer mais, mas fazer as coisas com mais qualidade e mais prazer. Agora, você já sabe que o autocuidado é essencial para restaurar a sua energia emocional. Mas o que fazer quando as demandas externas continuam a crescer? Como lidar com as pressões de uma vida cada vez mais exigente? No próximo capítulo, vamos explorar como aprender a delegar e estabelecer limites pode ser o segredo para um equilíbrio real entre as suas responsabilidades e o seu bem-estar. Chegamos ao final dessa jornada que você começou hoje. Eu sei que falar sobre os desafios da vida moderna pode ser intenso e eu reconheço o quanto você já deve estar refletindo sobre tudo o que discutimos aqui. Cada um desses desafios, seja o medo da falha, a falta de tempo para si mesma ou o peso das expectativas, é real e muito presente na vida de tantas mulheres como você. Mas também sei que você tem a capacidade de transformar esses desafios em oportunidades. Cada passo que você deu hoje, cada insight que você teve, é uma semente de transformação. E eu quero te convidar a não deixar que esses insights fiquem apenas no papel ou na sua cabeça, mas sim que você coloque em prática o que discutimos. Porque a verdadeira transformação não acontece apenas ao entender os conceitos, mas ao aplicá-los na vida real. Eu compartilhei exemplos de mulheres reais que, como você, se sentiam sobrecarregadas, frustradas e sem direção. Como a Fernanda, que começou a enxergar o medo como uma oportunidade de aprendizado. Ou a Juliana, que finalmente entendeu que se ela não se priorizasse, seria impossível dar o melhor de si para os outros. Esses exemplos são apenas algumas das muitas histórias que mostram que a transformação começa no momento em que nós decidimos agir e investir em nós mesmas. Eu me lembro da Carla, uma mulher que sempre viveu para agradar os outros e nunca encontrou tempo para as suas próprias necessidades. Ela se perdeu por anos, atendendo aos chamados da família, do trabalho, dos amigos, mas se sentindo vazia por dentro. Quando ela começou a aplicar as estratégias que compartilhei aqui, algo mágico aconteceu. Ela passou a se organizar de maneira mais eficaz e reservar tempo para o seu próprio bem-estar. E principalmente a acreditar que merecia viver a sua melhor versão. Hoje, a Carla não apenas consegue realizar as suas metas de forma eficaz, mas também encontrou um propósito mais claro e um equilíbrio entre os aspectos da sua vida. Ela aprendeu que organizar a vida não é só sobre ter uma agenda cheia de compromissos, mas sobre fazer escolhas que realmente ajudem a se conectar com os seus valores mais profundos e os seus sonhos mais genuínos. Eu quero que você saiba
que você também tem a capacidade de passar por essas transformações. Não importa onde você esteja agora ou quais desafios você tenha pela frente. O importante é que você comece agora. Cada pequeno passo, cada ação consistente vai te levar mais perto de ser a mulher organizada, realizada e empoderada que você deseja ser. Você já tem dentro de si a força necessária para superar qualquer obstáculo e alcançar o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a profissional. O que você precisa é fazer as escolhas certas e entender que não é sobre ser perfeita, mas sobre ser autêntica e fazer o que é certo para você. Eu vou te deixar com uma última dica. Comece com um compromisso diário consigo mesma. Pode ser um pequeno momento do seu dia em que você vai fazer algo só para você, como reservar 10 minutos para planejar o seu dia com clareza. Ou até mesmo parar por alguns segundos para respirar e se reconectar. Comece pequeno, mas com consistência. E ao longo do tempo, você verá como a sua vida vai se transformar. Esses pequenos compromissos diários vão fazer com que você se sinta mais empoderada e no controle da sua própria vida. E é isso que te levará a realizar os seus próprios projetos, cumprir as suas metas e, acima de tudo, viver uma vida mais equilibrada e feliz. Eu sei que tudo isso não é fácil, mas se você chegou até aqui, isso já é um grande passo. Agora é hora de dar continuidade a essa transformação, colocando em prática o que você aprendeu. Se você está pronta para dar esse próximo passo, eu quero te convidar para conhecer mais sobre os meus conteúdos, onde eu vou te ajudar de forma ainda mais profunda e detalhada a organizar a sua vida, superar esses desafios diários e alcançar os seus objetivos de maneira prática e eficiente. Não deixe que a vida siga sem você estar no controle dela. Viva a vida que você merece. Obrigada por assistir até aqui. Eu acredito em você e na sua capacidade de conquistar o que deseja. Agora é só agir e começar a escrever o próximo capítulo da sua história.